Oi pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rinoplastia de aumento, tá? Ah, Essas últimas 2 semanas a gente operou pelo menos uns 2 pacientes que a gente fez essa técnica. Basicamente essa técnica é para aquele nariz mais achatadinho, que o dorso é baixo, a ponta é baixa e a base é larga. Porque normalmente esse nariz que ele é mais achatado, ele já tem um septo pequeno e curto. Então, na verdade, o osso é pequeno e curto e o septo também é curtinho e aí já vem a ponta totalmente sem sustentação. Então, ela acaba ficando muito molinha. E como ele é todo baixinho, ele acaba ficando largo, porque ele não tem aquela percepção visual de frente. Normalmente, esse nariz, quando a gente olha, a gente praticamente só vê a ponta, o dorso ele passa despercebido. Então isso dá ainda mais destaque para uma ponta na qual ela não tem definição, porque ela é arredondada e ela é larga. E como ela não tem sustentação, quando o paciente sorri, alarga ainda mais e ele fica bastante incomodado. Esse é um tipo de cirurgia que na grande maioria das vezes a gente precisa de cartilagem de costela. Por quê? Porque a gente precisa de uma nova estrutura inteira. A gente precisa de uma estrutura para aumentar o dorso e para sustentar e aumentar a ponta. Então, basicamente, é como se a gente fizesse o nariz por cima do nariz que existe. Então, isso é muito volume de cartilagem. E a única coisa que vai dar isso ou é um bom septo, junto com cartilagem de orelha, ou costela. Então, como na maior parte das vezes o septo é curto, a gente, em geral, assim que abre, já percebe isso, já está tudo conversado com o paciente, a gente já vai para a costela. Agora, fazendo dessa forma, ou seja, usando cartilagem para gerar uma estrutura forte e potente, os resultados são pertinentes, são resultados que valem a pena, tá? Por quê? Porque a partir daí, aquele formato alargado, ele diminui porque você projeta. A partir do momento que você projeta, ele naturalmente já afina. E, em geral, as narinas são grandes, então a gente também aproveita para fazer uma alectomia, e aí com isso ela fica mais fechadinha, mais triangular e dá essa percepção. Como a ponta projeta e ganha altura, aí o dorso muito baixo fica aquele tobogã, aquele excesso de curva. Então, para não ter o excesso de curva, aí a gente coloca um enxerto grande, normalmente um enxerto longo, e também ali de meio centímetro, 4 milímetros, para realmente poder ter uma altura adequada e a partir daí conseguir ter uma definição também das linhas dorsais. Tá certo? Então hoje está indo um artigo. Esse artigo que está escrito, ele é sobre um caso fictício, na verdade, mas descrevendo, na verdade, todos esses passos. Então aqui eu vou passar um pouquinho. O tempo cirúrgico, ele vai variar ali mais ou menos 3 horas, entre 3 e 4, porque a cartilagem de costela às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, então ela pode ser um pouco mais longa. Nem sempre precisa fazer as fraturas, as osteotomias, porque normalmente quando o osso é bem baixinho, ele não tem influência, porque a hora que você aumenta o dorso, ele já afina, então a fratura não obrigatoriamente é necessária. A gente só faz quando a base ainda se mantém um pouco larga. E tem uma outra vantagem, porque o nariz todo se estica, né? Porque você projeta, você aumenta, então todo o nariz fica mais esticadinho, a pele fica mais tensa. É claro que ela não pode ficar muito tensa, para não ter problema com isquemia e tal, mas o fato dela ficar um pouco tensa é positivo. Por quê? Porque o nariz incha menos, né? Porque ele tem o quê? Menos estrutura para inchar, ele tem menos espaço para ganhar edema. Diferente daquele nariz que a gente faz diminuição. O nariz que faz diminuição, a pele fica frouxa, os tecidos ficam frouxos, aí ele realmente o edema toma volume, ele acaba precisando um pouco mais de tempo para desinchar. Mande seus comentários, mande também mais temas para a gente discutir e a gente vai continuar, enfim, crescendo aí o conhecimento de todos nessa área. Então tá bom. Até!